Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cláudio Duarte, ele que é diretor da Farsul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Cláudio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a você, Guilherme, bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Realmente, estamos no finalzinho de colheita. Isso, Cláudio, agora a colheita chegando próxima ao final, como é que foram as atividades por aí? As condições de colheita foram favoráveis para o produtor aí na região? Sim, na realidade é assim, nós tínhamos uma expectativa de alguma coisa de quebra, né, Guilherme, em função de que no mês de novembro e dezembro foi um pouquinho mais seco, né, mas a partir do mês de janeiro e parte de fevereiro o clima nos ajudou muito, então, inclusive reverteu muito a região aqui em termos de produção. O que tínhamos assim, num primeiro momento? Uma safra de milho com alguma frustração de safra em função de que o milho sim sofreu no mês de agosto e setembro, né, que foram os meses críticos, vamos dizer assim, para o milho, né, algumas regiões mais, outras menos, né, a produtividade aqui na média do sequeiro, que seria em torno de 100 sacos, 80, 100 sacos, veio para 55, 45 de milho, isso, né, e a soja também tinha um início de produção mais baixa. Você vê falar aqui na região, lógico, algumas áreas que colheram em algumas variedades, um pouco mais, outras menos, mas se acredita, por estar assim com 90%, praticamente 95% da safra já colhida, né, aqui na nossa região das Missões, aonde sim, teve regiões que talvez feche com uma média de 45, a média de Santo Ângelo, vamos falar em Santo Ângelo, se aproxima dos 55, 60, provavelmente a média geral. Isso fez com que o produtor que teve um custo um pouco menor no plantio, vamos falar assim, em relação ao preço que está se trabalhando hoje, para a commodity em alta, vamos falar, né, Guilherme? Fazendo com isso com que o produtor, mesmo tendo uma safra boa, não é uma super safra, mas sim com preço de super safra, vamos falar, vai ter um bom resultado. O que se observa é que esse ano também todas as commodities estão com preço elevado, é o milho, é o soja, é o trigo, é a canola, é a cevada, né? Aonde vai ter um incremento, vamos falar assim, na região de trigo, acho que em torno de 25% a mais do que se plantou ano passado. Milho também, nessa condição favorável de milho que tem de preço, e uma safra que também sofreu um pouco no início, mas depois nas últimas lavouras, principalmente nas lavouras irrigadas, teve um bom rendimento. Então vai ter uma promessa de milho muito forte também. E aí, seu Cláudio, além dessas questões de clima, também houveram problemas com pragas e doenças aí na região, ou foi uma questão mais controlada nesse ciclo? Não, nós tivemos sim a tal de macrofomina, né, que é uma doença, vamos dizer, que deu na soja. Eu, graças a Deus, não tive na minha propriedade isso, mas na região teve muitas variedades que são suscetíveis a essa doença, que é justamente essas que acabaram baixando um pouco a média geral das lavouras, porque no mais, dentro dos tratos culturais que se faz nas lavouras, Guilherme, todo mundo fez o que tinha que fazer, vamos dizer assim, mas essa doença atacou de uma maneira que em algumas variedades prejudicou bastante. Então, eu posso citar um exemplo meu mesmo, de que eu achei que numa das variedades poderia acontecer, né, de dar doença e aí sim baixar a média, mas eu tive a felicidade de plantar ela com um pouquinho de ciclo, um pouquinho mais para frente, em função da época de plantio, e acabei escapando, vamos falar assim. Mas no que se sabe na região, o que teve de problema foi sim um pouquinho de menos chuva ali no mês de novembro e dezembro, que seria o início da produção, né, da implantação das lavouras, mas que depois no mês de janeiro começou a alinhar as chuvas, já teve assim um resultado bem diferente.
E entrando agora na parte da comercialização, o senhor comentou, né, os preços muito favoráveis para a soja. Como é que estão essas vendas? Restam muitos volumes ainda disponíveis? Os preços médios vão ficar bons? O que a gente pode falar dessa comercialização da soja? Eu posso te colocar que na região das Missões, praticamente 40% já havia sido comercializado antes, vamos falar, né? Que foi na base de R$ 100, de 97, a média, assim, eu conversei inclusive com empresas que trabalham com commodities, a média na região de contratos ficou de R$ 97 a 125, vamos dizer assim, um preço médio desses 30%, 40% que foi comercializado. Mas o produtor, como você sabe, tem muito, dentro dos comprometimentos financeiros dele, ele acaba já fazendo esse comprometimento de 20%, 30%, 40% da safra, já pensando nos seus compromissos financeiros que tem para frente, aonde dentro dos valores que se fez, eu mesmo fiz isso também, de vender lá atrás, acabou, vamos dizer assim, beneficiando também, mesmo sendo um preço um pouco menor, para aquela finalidade, vamos dizer assim, da época, entendeu? Então, houve sim uma comercialização em torno de 30% a 40% já da soja. Existe sim uma disponibilidade de 20% a 25% disponível ainda, porque tem muita coisa assim, ó, Guilherme, de pessoas que têm áreas arrendadas, que essa pessoa não depende de comercializar a soja para pagar a conta de soja, vamos falar assim, né? Então, esse soja está disponível, as pessoas estão aguardando essa evolução de preço. Eu mesmo tenho situação nesse sentido, de ter áreas que também arrendo, né? E a pessoa não está preocupada em vender agora, ela está preocupada que vai subir mais, eu vou guardar e vou deixar para vender lá na frente. Então tem muita soja disponível dessa situação de pessoas que têm esse direito de receber o arrendamento, ou até de alguma venda, de alguma área que se fez, e o próprio produtor também tem uma disponibilidade, que vai ser uma margem que ele vai ter de trabalhar no disponível, que eu acredito que seja em torno de 20%. E aí, Cláudio, o senhor também comentou a questão do trigo, nessa expectativa de aumentar a área cultivada. Como é que estão esses preparativos, as ações pensando nessa safra de inverno que vem por aí? Eu te coloco assim, ó, Guilherme, o ano passado, como teve uma evolução, e vocês acompanham isso também, no preço do boi, né, fez com que houvesse uma migração de trigo para a pecuária, para pastagens, né, para o pessoal acabou produzindo mais grãos, aveia, para justamente fazer esse consórcio de semi-confinado ou até confinado. Eu também trabalho com isso, tenho um gado confinado e semi-confinado, fazendo com que as pessoas diminuíssem um pouquinho o trigo ano passado e optando mais pela parte da pecuária e também de grãos para fornecer para a pecuária, que seria mais milho, mais aveia, cevada, enfim, que o pessoal usa na ração. E esse ano, como houve uma evolução favorável de preço do trigo, algumas pessoas que não são tradicionais da pecuária acabam migrando de novo para os trigos, vamos falar assim. Então, por isso que vai haver, sim, um aumento de 25%, mais ou menos, de trigo de novo na nossa região, até porque hoje, dentro do preço do bezerro, que está na nossa região aqui, o bezerro está tipo 40% acima do preço do boi gordo, fica muito justa a margem, ou até fica muito empatada a margem de lucro em cima do boi, fazendo com que essas pessoas que não são do boi, como eu te falei, voltem a migrar para os trigo, entendeu? Trigo, cevada, canola, enfim, outros grãos. E a gente acompanha, né, Cláudia, a região, aí o estado como um todo vindo de safras seguidas, com dificuldades com o clima. Se a gente pensar nessa safra de inverno que vem por aí, as perspectivas de momento são positivas ou, mais uma vez, o produtor deve ter dificuldades? Não, eu acho que são muito positivas, até porque assim, ó, o produtor acabou, Guilherme, fazendo aquele balanço, aquele levantamento, porque antes o que vinha acontecendo? Surgia muita área para arrendar, o cara não estava olhando muito o custo dele, estava querendo pegar mais área para produzir. É lógico que com um preço favorável, como aconteceu esse ano, é benéfico isso. E aí ele estava muito empolgado, bom, eu vou aumentar minha área, eu vou comprar mais uma máquina, ou mais uma plantadeira, ou mais um trator. Isso eu acho que está um pouco mais frio, entendeu? O pessoal recuou um pouco nesse sentido, acabou adaptando o seu maquinário mesmo dentro da sua atividade, reformou alguma coisa, trocou alguma coisinha que havia necessidade mesmo, fazendo com que ele não se descapitalizasse muito, entendeu? Porque a safra passada nos prejudicou muito. Nossa média aqui na safra passada foi 26 sacos.
numa perspectiva que se tinha no ano passado de colher 55, 60 também, como está acontecendo agora, e aí sim tivemos problema de clima. Então o produtor deu uma segurada, vamos falar assim, da safra passada para esse ano, que teve um custo maior de implantação, teve também, só fazendo com que houvesse uma perspectiva também desses preços melhor, né, da commodity para esse ano, fazendo com que, eu sei de gente que na região aqui não é muito, né, mas eu sei que tem gente que acabou comercializando soja já da safra de 2022, porque achou que na época ali o preço estava muito favorável, fez suas contas, achou que estava dentro da margem favorável para ele, fez. É muito poucos que fizeram isso, mas alguns já fizeram isso, comprometimento da safra de 2022. Um medo que pudesse haver alguma coisa a nível de mercado mundial, e você sabe disso, que há uma interferência dos americanos nesse sentido. Eles não têm grão, então automaticamente quem tem grão é Brasil e alguma coisa na Argentina e Paraguai, fazendo com que a Argentina, pela condição do país, está num breakout medonho. Talvez o que se produz esse ano lá de soja vai ter que ficar internamente, ou parte disso, dentro do consumo do próprio país, né? Fazendo com que abra um leque para o Brasil, vamos dizer assim, nas exportações. Estados Unidos não tem soja, outros países que são tradicionais não tem muita coisa de soja, então fica o Brasil como ponteiro, vamos falar assim, né? Nessa disponibilidade. Por isso que eu te coloquei que tem em torno de 25% de disponibilidade ainda de soja. Tem gente que tem muito mais do que isso, né? Mas a média é em torno disso. E o pessoal está meio sentado em cima aguardando o que o mercado vai ditar para frente aí. Todo mundo acha que dentro do mês de maio, junho, esses preços e em função dos prêmios mesmo se modifique com condição mais favorável de comercialização, fazendo com isso com que o produtor não está apertado, vamos falar assim, ele tem uma disponibilidade de fôlego aí, de financeiro, que ele consiga aguardar o mercado. Seu Cláudio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, você sabe que existe sim, né, Guilherme, alguma coisa, uma pressão em cima do agronegócio, colocando que o produtor rural é muito beneficiado, com juros diferenciados, só que quando acontece como aconteceu ano passado, de você ter uma safra bem inferior ao que se investiu, ninguém enxerga isso, né? Quer dizer, é muito fácil criticar no sentido de que o produtor tem um financiamento diferenciado, com prazo, com juros diferenciados e tal, mas é dentro da nossa categoria, quer dizer, a gente não faz nada mais do que nos oferece no sentido de agregar valor dentro do que tu está fazendo. E aí nós vinha muito sufocado em cima tanto do preço da pecuária, que vinha há muitos anos de arrasto, e a partir do ano passado para cá que evoluiu, e assim como aconteceu com a soja, com o milho, com o trigo, que está acontecendo agora nos grãos, entendeu? Então o meu questionamento só é esse, é colocar de que o produtor está tendo uma safra boa, tá. Mas ele teve um prejuízo ano passado e que ele tem que ajustar agora isso. Então não é que vai ficar muito rico o cara lá com um mundo de soja. Eu escutei dentro de uma balança de uma empresa agora, o cara dizia assim, bom, esse ano vocês vão forrar a cartucheira. Não é bem assim, a gente tem os comprometimentos da gente, quer dizer, dentro de uma normalidade é lógico, uma safra boa, com um preço bom, te favorece em muitas coisas, né, Guilherme? Seu Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando sempre como é que estão as lavouras, como é que estão as coisas aí na região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês aí. O Cláudio Duarte, ele que é diretor da Farsul, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 lá na região de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul. Seu Cláudio destacando que os trabalhos estão praticamente encerrados, restando aí apenas 5% das lavouras para serem finalizadas, e aí resultados melhores do que os esperados. O Cláudio destacando a seca em novembro e dezembro, que prejudicou o desenvolvimento dessas áreas e reduziu a expectativa de produtividade. Depois, o clima em janeiro e fevereiro foi muito favorável, essas lavouras se recuperaram e aí as produtividades
têm sido boas lá na região. O município de Santo Ângelo, com uma produtividade média ao redor das 60 sacas por hectare, algumas regiões lá por perto com médias de 40 sacas, então uma diferença bastante grande em função da diferença da disponibilidade hídrica de localidade para localidade, mas no geral uma safra melhor do que era esperado inicialmente e muito melhor do que a anterior. O seu Cláudio destacando que da produtividade esperada de 55 sacas da safra passada, foram 16 produzidas com um clima bastante adverso lá na região. O seu Cláudio também destacando um bom momento de mercado. Boa parte dessa produção já foi negociada com preços médios satisfatórios no momento em que foram fechados esses negócios, garantindo a cobertura dos custos, garantindo rentabilidade para o produtor e restando aí entre 20% e 25% dessa produção para ser negociada aos poucos, a partir de agora, no mercado disponível, buscando melhores preços ainda para essa comercialização final da safra de soja lá na região de Santo Ângelo. Cláudio Duarte também apontando para a gente os preparativos para a próxima safra de inverno que vem por aí, expectativa de crescimento de 25% na área cultivada com trigo lá na região de Santo Ângelo, produtor animado especialmente com os preços de mercado para o trigo que têm sido elevados e prometem ser favoráveis para o produtor para essa safra de inverno. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.